Olá, hoje uma satisfação estar aqui com a doutora Amanda, professora, advogada do nosso projeto OAB.40, e vamos compartilhar um pouquinho aí da experiência da Amanda, como ela chegou à aprovação, né, pegou a carteirinha do OAB, algumas experiências já práticas, já voando já na advocacia, e é isso daí, Amanda. Oi, gente, me chamo Amanda, sou advogada e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência com a OAB e vamos iniciar, né? Amanda, olha só, quantos pontos que você atingiu lá na prova do OAB? Eu fiz o exame 38, fiquei com 53 pontos. 53 para quem estuda, Amanda? É porque é melhor faltar, é melhor sobrar do que faltar. Não, para que esse negócio? Chega nos 40, para de marcar na hora da prova, né? Mas é bom porque aí você, quando você tá ali corrigindo a prova, chegou no 40, aí você bate o alívio e deixa. Aí depois você só vê a nota lá, né, no site oficial, 53. Amanda, dentro do nosso projeto, né, que é fazer que o aluno atinja o ponto 40, né? Ponto 40 que a gente faz alusão também à pistola, né? Que é para o camarada atirar bem ali na hora da prova. Dentro do nosso ciclo sugestivo de estudos, que é para o aluno estudar para 50 questões e 30 questões que ele vai, assim, entre aspas, né, jogar para o risco, né? Eu sempre falo para o aluno, e está assim, né, dentro do nosso projeto, estude em um ciclo de 50 questões e as outras 30 questões dentro desse risco que você diminui, né? Porque a gente está falando sempre em estudar. Não é achar que vai ser aprovado, né, só pela misericórdia de Deus. Deus fala, faz que eu te ajudo, não é, Amanda? É ação, é oração e ação, né? Não adianta só orar, que Deus não vai colocar na sua cabeça ali do nada, não. Ele pode fazer você lembrar as coisas que você estudou. E olha só, Amanda, hoje, né, a gente está conversando agora há pouco, você está voando aí no direito do trabalho, uma área também que eu gosto muito, uma área que eu atuo bastante, e também dentro do direito civil, né, o processual civil, dentro do período da graduação. Quais eram as matérias que você mais se identificava? Sem dúvidas, a matéria assim, que é uma paixão da faculdade é direito do trabalho. Durante a graduação, eu tive professores incríveis. Peguei 3 práticas em direito do trabalho, especificamente, e foi minha segunda fase da OAB. Eu acho que a gente tem que escolher a segunda fase com base naquilo que a gente tem afinidade, naquilo que a gente gostou mais ali dentro da graduação. Senão, estudar uma coisa, ficar alguns meses estudando uma coisa que você não gosta, não dá certo. Ó, bacana. Experiências, a gente compartilha experiências, porque eu ainda falo o seguinte, pessoal, Amanda, eu fiz em tributário, né, uma matéria que eu não tinha muita identificação, embora excelentes professores, né, a gente tem excelentes tributaristas aí no Brasil. E a minha segunda fase, né, em tributário, eu não estudei tributário para a primeira fase. Né? Então, muitas vezes eu falo para o pessoal, eu sou aquele aluno, o 5, 5,5. Então, né, não que eu aplique a teoria do menor esforço, né? Mas o objetivo é, caramba, tem que fazer 40 pontos. E por isso que hoje eu treino o pessoal, né, dentro dessa relação dos 40 pontos, a gente, né, treina o pessoal para atingir os 40 pontos, e é importante, se você, e eu falo isso pessoal, já teve uma identificação com uma determinada disciplina, gosto muito de constitucional, caramba, tem a oportunidade então de ir para a segunda fase no direito constitucional, né, e aí você fez então a segunda fase de direito do trabalho. Sim. Corajosa, né? É uma paixão. E logo na minha vez foi uma peça inédita, um agravo de petição. Uma peça que nunca tinha sido vista antes no direito do trabalho. Mas direito do trabalho está trazendo aí inovações, peças inéditas, mas estude. Estude todas, porque se cair você vai lembrar. E antes da Amanda, eu sempre, né, antes dela vir compor o nosso projeto, eu falava pro pessoal, embora seja da área trabalhista, eu falava, vem comigo para segunda fase em trabalho, somente aqueles que eram igual a você, Amanda, somente aqueles que já tinham ali uma certa facilidade com o direito do trabalho. Porque, né, a gente tem uma quantidade de peças consideráveis, de possibilidades consideráveis, né, para serem cobradas na segunda fase, então não é
né, o caminho mais simples para aquele que teve muitas dificuldades na área trabalhista. E a minha orientação, né, quando o pessoal ia para o tributário, e eles até, mas que loucura, muitos me questionavam na mentoria, né? Que loucura, você sempre nos orienta aí ir para o tributário e aqueles que têm dificuldade você fala para nem estudar na primeira fase. Mas pelo seguinte, Amanda, eu falo na segunda fase tu vai colar. Querendo ou não, a gente está ali com a lei do nosso lado, a nosso favor. Então, realmente é uma cola mesmo. É questão de insalubridade. Vai lá no artigo, procura lá que fala sobre insalubridade. E assim vai em todas as outras matérias. Agora, quer saber uma curiosidade? Eu, na minha primeira fase, em Direito Tributário, eu gabaritei todas as questões de Direito Tributário. Olha aí, mas eu não tive coragem de escolher para a segunda fase. E Direito do Trabalho, que é a minha maior afinidade, na primeira fase eu já não fui tão bem. Eu me recordo também, não fui bem em tributário na primeira fase. E aí parti, né, para fazer a peça em tributário, mas porque já estava dentro da minha logística ali de estudos. Outro ponto, Amanda, que eu gostaria que você compartilhasse, nós já temos aí um cronograma de estudos, né? Disponibiliza o pessoal que está conosco já na mentoria, quem não está ainda virá. Como que você organizou o seu planejamento de estudos? Então, você estudava de segunda a segunda, tirava um dia, né, para estar com a família. Como que você organizou a sua rotina de estudos? Sendo sincera, eu tinha uma rotina que eu seguia um cronograma meu certinho. Separava certinho o que eu achava que eu tinha que ser feito. Porém, eu nunca me pressionei muito. Eu sempre fui flexível. Por exemplo, hoje não deu para estudar por algum motivo, tá tudo bem. A gente pode repor essa matéria outro dia. Não tem problema nenhum, desde que seja feito aquilo que a gente colocou ali no nosso cronograma para ser feito. Outra coisa que eu lembro, assim, no domingo, era todos os dias. Eu tinha que estudar de segunda a domingo, todos os dias ali. Só que eu tinha essa flexibilidade. Domingo eu tenho um evento com a família, tudo bem se eu não estudar hoje. Não vai me atrapalhar, desde que eu estude esse dia que eu faltei aqui, outro dia. Eu posso falar que é um privilégio que eu pude estudar, ficar em casa, graças a Deus. Meu pai e minha mãe puderam me fornecer isso. Eu estudava praticamente o dia todo. Só que eu não falo que é certo. Tem gente que vai estudar 1 hora e já vai ser suficiente por dia. É aquele negócio, é melhor estudar todos os dias do que só estudar tudo em um dia só. Isso, é a constância, né? E não a quantidade, exatamente. Né? Então, assim, eu pegava normalmente ali de manhã, estudava Direito Civil, Direito das Obrigações. E como Amanda, como é que você fazia para estudar, por exemplo, o Direito Civil? Você pegava o vadimeco e ia para frente do espelho? Direito Civil. Poderia ter feito isso, acho que teria dado certo. Não, Direito Civil realmente era separado por tópico, seguindo um cronograma certinho que me orientava certinho qual era o dia que eu ia estudar tal matéria. E uma matéria hoje muito perigosa, porque o processo civil, né, o direito civil, o código é muito grande. Então, se a pessoa não tiver uma boa organização, né, do que estudar dentro de direito civil, vai ficar 2, 3 meses dando só o civil. Né? E não vai terminar nunca. Então, assim, é a importância da organização, principalmente em direito civil. E uma coisa que eu sempre fazia, e eu oriento, sempre que eu estou passando alguma aula, leia a lei seca. Coloca ali, vai estudar hoje direito das obrigações. Antes de responder a questão, dá uma lida ali nos principais artigos, naqueles que mais caem. Sabe por quê? Porque a gente vai pelo menos lembrar que viu em algum lugar. A gente vai bater o olho na questão e vai ficar assim, eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar, só não estou lembrando aonde, mas eu vi. Então fica mais fácil, porque cai lei seca na prova, não tem jeito.
Um ponto interessante, inclusive dentro do nosso projeto, né, eu oriento muitos alunos, eles têm 2 cadernos. Um caderno que é o caderno guia de estudos e um caderno que é o caderno de erros. Então, o caderno guia, ele está estudando e ele está fazendo as anotações, está colocando tópicos. E o caderno de erros fez um simulado, até mesmo por causa do nosso ciclo de simulados, né? Então, ele fez um simulado, fez uma prova. Ele vai pegar aquele simulado, as questões que ele errar, ele vai corrigindo e trazendo as características da lei para aquele caderno de erros. E graças a Deus deve ter auxiliado bastante aí o pessoal na aprovação. Agora, um outro ponto. Você estudava muito por questões ou alinhava ali questões e teoria? Eu alinhava, eu gosto muito de assistir aula, eu gosto de ouvir. Eu sou muito auditiva, eu ouço, aquilo ali fica na minha cabeça, eu fico assim, eu escutei isso aqui, eu lembro de algum professor, alguma coisa, alguém falando isso aqui. Só que eu respondia questões todos os dias. Eu normalmente usava o filtro das questões que eu estava estudando na matéria, né, que eu estudei no dia, e eu respondia, ficava horas ali respondendo questões. O tempo passava, quando eu ia ver, já estava no horário de almoçar ou de jantar, e eu ficava ali respondendo. Às vezes, quando, assim, um sábado, por exemplo, eu gostava de deixar aleatório. Porque na prova vai ter qualquer tipo de questão. Não tem jeito, vai ter questões, por exemplo, direito de família. Vai ter direito civil, né? Família, pode ter sucessões, pode ter obrigações. Então, é importante a gente adaptar a nossa cabeça, tudo, para ele entender que pode cair questões aleatórias, para a gente não ficar só com um tema específico, um tópico específico. Amanda, eu sempre dou uma dica para o pessoal passar muito bem mesmo sem estudar. O pessoal fala assim, Alexandre, eu quero passar sem estudar. Eu falei, rapaz, quer passar muito bem sem estudar? Compra um ferro novo. Que aí tu vai passar o tempo todo e nem precisa estudar. Vai passar. Ainda avisa que o peso da caneta é mais leve do que o do ferro. Aí, olha só, Amanda, dentro desse projeto, né? E é muito bacana, porque quando a gente pega a carteira do AB, é claro que pegou a carteirinha, não já vem muitos honorários. Mas é uma porta que se abre, não é? Com certeza. Assim, eu costumo dizer que a melhor sensação da vida que eu já senti foi no dia que eu abri ali o portal ali da UAB, da FGV, né, no caso, e tava meu nome lá. Nem eu acreditei. Eu sabia que eu tinha estudado, eu sabia que eu tinha me esforçado, mas quando eu vi ali meu nome na lista dos desaprovados, foi a melhor sensação da minha vida. Eu nunca me senti tão feliz igual naquele dia. Assim, foi realmente para comemorar. E sabe o que é engraçado? A primeira fase, eu me senti mais feliz ainda, mais do que na segunda. Não sei se é uma questão assim, você estudou muitas matérias, mas eu fiquei muito feliz. E tem as dificuldades da vida da advocacia, porque querendo ou não, trabalhar autônomo, você passa numa prova, mas você não está concursado. Então, assim, não é só pegar a carteirinha da OAB. Você tem que ir atrás de cliente, assim, não tão atrás, né? Porque tem o estatuto de ética e tal. A captação dentro da legalidade. Dentro da legalidade, exatamente. E aí você tem que produzir conteúdo, você tem que... não dorme mais, tá, gente? Tem prazo, tem que cumprir. Mas realmente é uma sensação única. Se eu pudesse voltar... Os prazos que o pessoal muitas vezes coloca as tabelas lá, que é importante, né? Então temos os prazos lá das relações cíveis, aí os prazos do penal. Trabalhista, né? É E... diferente. Aí você vai lá 15 dias para apresentar um recurso ordinário. Não, gente, trabalho é diferente. Mas é uma sensação única. Se eu pudesse voltar pro dia e olhar meu nome de novo lá, eu voltaria só para sentir a sensação de dever cumprido. Eu estudei, foi meu esforço e eu consegui. E aí você tinha um caderno orientador ali dos seus estudos? Ia fazendo anotações? Como que você fazia com essa parte das questões? Ou só respondia, assimilou e ia para a próxima? O que eu fazia? Sempre que eu errava uma questão, eu já ia olhar o porquê eu errei. Eu não tinha esse caderno para anotar, mas eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente volta para a mesma questão e erra ela de novo. E quando tem o caderno, você vai lembrar de olhar o caderno, às vezes escrever a fundamentação por que você errou.
mas eu tinha a mania já de olhar diretamente porque eu errei. E na minha cabeça, assim, já ficava gravado que aquela questão ali, daquele assunto, eu não ia esquecer. É aquele negócio assim, às vezes a gente só erra uma vez, tem vezes que vai mais. Só que tem questões que às vezes é simples. E a gente coloca um bicho de 7 cabeças como se fosse algo, assim, muito difícil. Só que é quando nós vamos olhar ali, a fundamentação é algo muito simples. Mas eu tinha um caderno para resumo. Eu tinha o costume de anotar tudo que era mais importante. Inclusive, quando era uma questão assim que eu achava mais complexa, eu escrevia, porque escrevendo parece que a gente mentaliza melhor. Você, então, criou ali o seu cronograma, seguia, né, como você comentou, um privilégio, né? E eu até falo pro pessoal, né? Por isso que ela, né, foi até ignorante. 13 questões a mais. A gente precisa de 40, né? Ela foi lá pro 53. Basta 40, gente. Mas como a Amanda destacou, né? Melhor sobrar do que faltar. Né? Bater na trave ali nos 39 é doído, é duro, né? porque eu já tive essa experiência. Fiz o AB 37 só para ver, ainda estava na faculdade. Inclusive o 38 ainda estava na graduação. Mas o 37 eu falei assim, quero ver como vai ser. Eu fiquei com 39 pontos. Fiquei triste, mas era uma motivação. Sabe por que eu fiquei triste? Porque podia ser 38. 39 é só um, 30, entendeu? né? Mas 30. 39. E aí eu ia falar assim, é porque não deu certo mesmo. Mas 39, só que é uma frustração, pelo menos para mim eu levei como motivação. Nem toda frustração que a gente tiver, a gente tem que levar pro lado negativo. O que eu pensei? Se 39, só com o básico ali, na primeira vez, né? Só com o básico eu fiquei com 39, se eu fizer o 38, a probabilidade de tirar uma nota maior é grande, ainda mais se eu estudar e focar nessa aqui. E foi isso. Acho que é por isso, acho que eu estava com sangue nos olhos, por causa dos 39, por isso que eu fiquei com 53. Eu sempre destaco com o pessoal, né, dentro da mentoria, né, essa importância dentro das nossas aulas, a questão do aluno conhecer a prova. Igual eu coloco lá no ciclo, né, nas primeiras missões, né, o nosso projeto AB.40, ele está todo feito por missões. Eu fui militar por muito tempo, Amanda. Fui sargento do Exército, né, uma boa parte, então por isso trouxe a ideia aí do ponto 40. Eu destaco a importância de organização, né, e constância, e se precisa ser feito, que seja bem feito, né? Eu comento aí sempre nas aulas, eu destaco isso para o pessoal. E por que eu falo em atingir os 40 pontos? Porque nem todos, por exemplo, como você destacou, né, é uma privilegiada, né, o pai poder auxiliar, a mãe poder auxiliar. E muita gente trabalha o dia inteiro. Você teve colegas na faculdade assim, né? Sim. E muitos talvez que não tenham conseguido passar ainda na prova do AB. Da minha turma, eu destaco, né, dos colegas que formaram comigo, 3 foram para a advocacia. Então, uma turma, né, muitos, 3 foram para a advocacia. Aí tem um que já era concursado. E o porquê, né, que muitas vezes acontece? É questão de identificação, às vezes fez o curso de Direito porque alguém da família queria que fizesse, ou muitas vezes a pessoa achou que era errada na vida e falou, eu vou fazer Direito agora, né? Para ver se endireita. Ou é o conselho de pai, né? Porque todo pai e mãe não fala assim, ei menino, você tem que fazer as coisas, faz direito. Faz direito isso daí. Aí seguiu direitinho o conselho. Aí pega a literalidade. E aí o que eu falo pro pessoal? O porquê, né, de perseguir os 40 pontos. Né? Como você destacou, né, a gente tem conversado, o direito ele é muito amplo. São 5 anos da graduação e uma prova. E aí, filosofia do direito. Nunca estudei. Então, olha, aí é excelente, porque eu coloco isso aí, pessoal. Nunca estudei filosofia. 2 questões, tem lá como eles vão ir para o risco. Por quê? Né? E os professores de filosofia ficam bravos aí com a gente, Amanda. Mas é uma matéria, do meu ponto de vista, muito importante. Eu ainda acertei uma. Me recordo certinho. Só que, assim, foi com base, assim, tentei ler, tentar entender a questão. Buscar uma lógica ali, né? Buscar uma lógica por eliminação. É uma coisa que eu falo. Não sabe a questão? Elimina. Vai ter uma
um pouco mais certa que as outras, ou as outras estarão assim muito erradas, vai por eliminação. As questões do risco, eu mostro justamente isso para os alunos da mentoria. São 30 questões de risco. Como assim 30 questões de risco, né? Das 80 questões, 50 estão mapeadas para que o aluno possa estudar. E 30 questões, aquelas que eles têm mais dificuldade, por exemplo, né? Como você destacou, o tributário, né, que você acertou todas, mas é uma matéria que você falou que não ousaria fazer na segunda fase. Então, se o tributário, né, que inclusive o Elbert, que é advogado, professor, servidor público do Senado Federal, né, está no ápice do serviço público, é o professor que está conosco aí na parte de tributário, na parte constitucional, né, um gigante, mas, né, faço a ressalva. Ei, está com dificuldade no tributário? Essa matéria aqui joga para as 30 questões que você, na hora da prova, vai buscar a menos errada para ir para esse risco. E as duas de filosofia, meu ponto de vista, pessoal, de repente você domina a parte de filosofia, mas é uma matéria muito filosófica. Não era meu caso. Não, eu sou, né, da área de letras, sou do português, mas eu não consegui, Amanda, encontrar, perdão aí, os professores. Uma lógica na filosofia. Não, matéria importante, tudo, né, muito hoje. Mas para o OAB, não precisa. Foca em ética. Ética é essencial. Importantíssima, É uma matéria incrível. Constitucional. Eu não sei se é uma questão de afinidade, porque eu amo constitucional. Agora, administrativo. É uma matéria que eu não gostava, mas estudava. Não gostava. Tipo assim, às vezes eu entendia, às vezes eu não entendia. E eu gabaritei na UAB também. Foi tributária e administrativa, as duas. Aí fala assim, Amanda, por afinidade? Não, senão tinha gabaritado o trabalho também. Se fosse por afinidade, né? Mas é porque eu acho que a gente tem a tendência de, pelo menos eu, falo uma questão pessoal, estudar aquilo que eu tenho mais dificuldade. Não seria o caso de filosofia. Mas, assim, eu tinha assim, eu não tô entendendo direito essa matéria, eu sentava a bunda na cadeira e ia estudar ela. Porque se a gente ter essa frequência, acaba que a gente aprende a responder questão sobre ela. Uma matéria interessante do bloco das duas questões, né? Que é o direito previdenciário. É uma matéria, para muitos, apresenta uma certa dificuldade. Eu falo, olha, é uma matéria de duas questões. E aí você vai fazendo cálculos, né? E isso eu mostro para o pessoal na mentoria. O previdenciário, para a atuação, quando você pegar a carteirinha da OAB, vai ser importante. É uma boa área, mas não é tão simples, né? O direito previdenciário, né? São muitas características, são muitas particularidades, e é uma matéria das duas questões. Agora, para a atuação profissional, é uma matéria bacana. Igual a relação trabalhista, né? Que gostamos, né? Temos aí isso em comum. O direito constitucional, como a Amanda destacou. O direito constitucional, ele é a base, né? Ele é a base. Eu falo, Amanda, meu filhinho mais novo, o Alex Davi, ele é um constituinte derivado. Porque ele nasceu dia 5 de outubro. Né? Então, ele não nasceu lá, né, junto com a Constituição em 88, né? Então, né, como ele nasceu anos depois, né, ele não nasceu originariamente, então ele é um constituinte derivado. Né? 5 de outubro é o aniversário do meu filho. E 11 de agosto é o meu. Então, né, eu nasci no dia do advogado e o mais novo nasceu no dia da Constituição. O ruim é que só ganha um presente, né? Não tem um presente de advogado e um de aniversário, é só um. Não, mas eu falo para minha esposa, porque, né, dependendo do ano, né? O dia 11 de agosto vai fazendo o ciclo, cai no segundo domingo de agosto, o dia dos pais. Aí ela tem que me dar o presente dia dos pais, aniversário de advogado. Não, ela vai economizar, ela vai dar só um para os três já. E é o dia do estudante, né? Nós somos, como advogados, eternos estudantes, né? Nunca para de estudar. Quem acha que vai passar na UAB e vai parar de estudar, está enganado. Porque nunca para de estudar. Mas é essa que hoje, Amanda, eu falo assim, é a essência, né? A importância nossa como advogados, que é assim, dentro do grupo, né, que nós vivenciamos hoje, a relação profissional, é que a gente tem que levar a transformação para a vida da pessoa. Quando alguém nos busca, né, e a gente tem que olhar, né, muitas vezes, a pessoa, esses dias eu recebi no escritório, né, o rapaz, né, passou por um determinado problema lá no mercado,
Ele falou, poxa, o biscoito era R$ 2,80, né, se levassem 3 unidades. Né, eu acabei pegando lá as 3 unidades, mas eram diferentes sabores dos biscoitos. E aí me fizeram um constrangimento lá no... Aí eu falei assim, não, entendo, né? Que você possa ter passado, mas tudo é um arcabouço probatório. A gente tem que olhar sempre os dois lados. Né? O mercado, ele se recusou. Ele falou, não, depois eles... Né, me permitiram que levasse os biscoitos. Eu falei, tá vendo? Porque a gente tem a questão do mero de sabor da vida e sociedade. E a gente não busca o direito para o nosso anseio pessoal, o nosso anseio particular. Falar, eu penso que tem que ser assim. Não, o direito, né, a relação consuetudinária, os costumes, né, vão criando direitos na sociedade. E a nossa busca para pegar a carteirinha da OAB justamente, opa, eu vou seguir qual carreira? Eu vou para a carreira pública, eu vou para a carreira privada, né? Eu vou levar a transformação para as pessoas de qual forma? Então, por isso que existe essa dificuldade de pegar a carteirinha do OAB, e aí depois, até para você estar pronto para outra dificuldade maior, outros obstáculos, né? Que vem essa captação do cliente, né? Você recebeu o primeiro cliente, Amanda, que chega lá falando que teve um problema, né, em uma lancha que ele estava andando no Lago Paranoá, e aí você está diante ali de um direito marítimo em Brasília, que não tem mar, e tem a terceira maior frota marítima do Brasil. Aí tem consumidor junto. Aí você, caramba, como que você não vai ter que estudar? Então aqui, esse nosso tempo bancário, né, de estudante para a prova do AB é um momento que está nos preparando também mais para adiante, né? Porque sabemos que vamos ter que ir atrás daquilo que não está no nosso cotidiano, né? Direito marítimo. Quem em Brasília dá uma olhadinha ali sobre a lei que fala exatamente sobre isso. E assim, advogar é também ter muita empatia, porque a gente tem que entender a dor do outro. Eu costumo dizer que quando é direito de família, a gente tem que ser psicólogo também, porque às vezes a pessoa só quer desabafar. E a gente tem que tentar entender esses lados. E vai depender do seu cliente. Se for empresarial, às vezes um empresário, ele quer algo mais rápido, ele só quer resolver. Então, ele não vai precisar ficar conversando, desabafando. Mas quando você entra ali no direito de família, às vezes é uma mãe ou um pai que sofre, então a gente tem que ter muita empatia também. E é muito além, né? A advocacia ela é muito além de apenas estudar leis. É ser humano, né? E olha que bacana, aqueles que estão atentos já vão pegar as dicas, né? A gente falou várias vezes, a gente repetiu o direito de família. E é uma matéria que eu mostro até a incidência no nosso projeto, o percentual de importância com a quantidade de questões que já tivemos de direito de família. Porque questão de herança, né, muito bem gravado na aula pela professora doutora Amanda. Então, são questões que elas vão se repetindo na prova do OAB e tem alguns pontos, né, que muitas vezes nunca caíram, mas não quer dizer que não deve ser estudado, como a Amanda destacou. Porque pode cair qualquer coisa. E aí, o que a gente vai fazendo, né, no nosso ciclo de estudos? Pegando a experiência, aqueles que estiveram comigo nas primeiras mentorias, Amanda, eu lecionava todas as matérias, porque nós passamos por todas as matérias. E aí, em um dos exames, eu fiz o desafio com o pessoal, né? Eu falei, olha, eu vou fazer a prova novamente, e aí fiz. É porque agora tá pesado ficar fazendo a prova para fazer, mano, né? R$300, 380. Sim. R$380. Pensa até no valor para ser uma motivação para estudar e passar logo. Aí às vezes eu fazia, né, como treino com o pessoal, falava, vou fazer a prova e o objetivo é acertar 40 pontos, né? Justamente para mostrar para eles que eu entrego aquilo que eu vivo, né? Então, é claro que no dia a dia, na prática, a gente constantemente vai tendo muito mais conhecimento, porque a gente vai repetindo na prática. A relação processual é o dia a dia do advogado, né? Seja no processo civil, seja no processo penal. Então a gente se apoia lá no direito material, mas o tempo inteiro a gente está vinculado à relação processual, né? O direito de trabalho, Amanda, como você destacou, eu também sempre gostei bastante do direito de trabalho,
Porém, não tive coragem de ir para o direito do trabalho na segunda fase. E foi uma matéria que eu não tive um bom desempenho na primeira fase, quando eu fiz a área trabalhista. Né? E aí vai aprendendo com a prática, né? Eu acredito que a gente fica muito preso assim, à relação do processo civil. Aí quando a gente vai para o processo do trabalho, é outra cara, é outra... Assim, um recurso de 15, como eu falei anteriormente, vai para 8. Aí é onde eu acho que as pessoas têm dificuldade de fazer essa distinção, de entender que no processo civil algumas coisas serão iguais. Só que tem o processo do trabalho ali separadinho, diferente, seguindo as normas, o processo vai ser diferente, ritos. E assim, eu acho que é onde entra a dificuldade. Mas a gente tem que se basear no processo, ainda mais na prática. E já vai ficar. Já vou deixar um dever de casa aí pro pessoal que estiver assistindo, né? Pesquise sobre onde cabe e quando cabe o agravo de petição. Caiu na minha segunda fase. Porque a gente destacou aqui, né? Então, ó, já tá aí, ó. Uma dica: agravo de petição não cabe na fase de conhecimento. Então, vai ser de uma sentença na execução. Quando a gente coloca isso na cabeça, a gente não erra. E pronto, ó, vejam só, em um bate-papo, você já pegou uma dica. Não é na fase de instrução, já foi sentenciado, tá lá na fase de execução. Exatamente. Né? É de uma sentença na fase de execução. Cabe agravo de petição na sentença na fase de execução. Olha aí, ó. Era para pesquisar, a doutora já deu a dica toda, já só anotar. É para não esquecer. Na hora que tá lá na prova, sentença do embargos à execução. Quer recorrer? Agravo de petição. Não esqueça. E olha só, o vínculo, né, que nós temos da relação. Eu até destaco, pessoal, temos algumas ações tributárias, né? Mas dentro do escritório é o menor percentual hoje, né, que eu atuo é na área tributária. E o maior, né, percentual que atuamos hoje, né, os escritórios estão muito alinhados aí à área previdenciária e à área trabalhista, né? Então, uma área que atuamos bastante. E a área de família, ela acaba vindo porque a sociedade é repleta de famílias, né? Então, é um outro direito que a gente o tempo inteiro trabalha. A sua experiência hoje, pelo que você está vivenciando, Amanda, está vinculada a quais principais áreas que você vislumbra hoje, que você tem atuado? Direito do trabalho, claro, direito de família e consumidor. São essas três assim mais específicas. Amo direito do trabalho, mas direito de família também tem o meu coração. E sabe o que é incrível dentro da área de direito de família? Porque sabe aquele seu cliente previdenciário, como você falou, está repleto de famílias. Às vezes ele te procura com um problema de direito de família. Então, eu penso assim, se você atender bem o seu cliente, ou trabalhista, ou qualquer outro, no âmbito ali do criminal, também tem família. Eles vão lembrar de você. A Amanda vai estar conosco também no nosso curso prático da advocacia, que é justamente isso, né? Nós, como advogados, nós não vamos ter um único cliente, mas nós vamos advogar para uma família. Exatamente. Né? Aquela família, às vezes, comprou ali um carro, teve um probleminha, às vezes até uma relação extrajudicial, consegue ir lá e resolver, porque muitas vezes, né, a nossa expertise também é de ir lá e resolver o conflito, né? A possibilidade da lide. Não, olha só, com a experiência a gente consegue resolver, né, sem ter que provocar ali o judiciário, também é um bom conhecimento e uma boa prática, né, da atuação do advogado, né? Sim, e é essencial, né? Não só ali quando estamos na justiça, conciliação, mas a advocacia extrajudicial está muito presente no nosso dia a dia. Seja algo ali no cartório, ou entrar diretamente ali em contato com a empresa que é fornecedora do produto, tentar resolver da forma mais simples e pacífica possível. Então, o nosso direito é muito amplo, né, para resolver questões, resolver conflitos. Não precisa necessariamente ir para a justiça para conseguir resolver e dar uma luz no fim do túnel de uma pessoa que está desesperada, sem saber o que fazer. Olha aí, ó, que bacana. Então, vocês que estão aí nessa preparação para a prova do OAB, já puderam observar que ao pegar a carteirinha do OAB, a gente abre um grande portal. Um portal para muito trabalho, né? Por isso que a gente falou muito de direito do trabalho aqui, né? Está sempre vinculado.
Porque o advogado hoje, Amanda, a gente, né, como você destacou, o advogado ele é um autônomo, é um profissional liberal. E ele é um profissional que ele tem que entender que ele é um empresário, né? Sim. É aquele negócio, a gente tem que seguir ali as regras do estatuto, mas, querendo ou não, ele é um empresário. Porque se ele não é vender o produto, né? Não podemos falar assim, mas se ele não estiver ali sendo vistos, quem não é visto não é lembrado, ninguém vai saber que ele é advogado e automaticamente, como que ele vai ter clientes? E aí, ó, tá uma matéria importante que a doutora Amanda acabou de destacar, que vocês já assistiram, né, que eles estão comigo na mentoria, com o doutor Fernando Rocha, que é a parte do estatuto, né? Então, você saber ali a questão de como se portar na audiência, a questão por que tem que seguir um rito formal. Né? Eu fui para uma sustentação oral e é um momento, né, por mais que a gente já tenha ali uma boa experiência sustentando, e eu particularmente gosto muito das sustentações orais, e cada um vai pegando ali o seu próprio rito. Nós temos à disposição as becas lá, né, para cumprir a formalidade da sustentação. E o que eu notei, Amanda, nas primeiras vezes que eu ia para a sustentação, muitas vezes você vai colocar a beca ali na hora, mas o desembargador, né, os desembargadores quando chamam, né, então o presidente chama, aí você tem algo a mais, porque você está preocupado com a sustentação. Aí você, caramba, aí vai colocar a beca e tudo. Aí eu falei assim, não, eu comprei uma beca, cheguei para a sustentação, vou ser o 15º, 18º, já estou lá. É algo bobo, algo simples, né? O momento de vestir a beca. E aí, recentemente, eu fui para uma sustentação e aí eu visualizei isso, né? Um advogado lá ficou muito nervoso porque colocava e a beca muito grande, ia para um lado, para o outro. Então, a gente tem que buscar isso, né? Minimizar detalhes que podem nos atrapalhar. Falando de prova, é justamente isso que a gente busca fazer, né? Cria um ciclo, minimize, né, os problemas do dia, fazendo provas anteriores, fazendo simulados, entendendo como é que vai ser no dia da prova, onde estão colocadas ali as questões de cada matéria. E até a questão assim, que você falou, deixa para escanteio aquelas que você não vai entender de jeito nenhum. Porque assim você consegue focar naquelas que você realmente vai saber resolver. Que quando você bater o olho na questão, não é dizer que não vai estudar. Deixar para escanteio não quer falar que não vai estudar. Mas que você pode, como se diz, estudar um pouco menos e dar um foco a mais naquelas que caem mais e que você tem mais facilidade. Pelo menos assim, por mais que eu estudava até as que eu tinha dificuldade, mas não era sempre assim. Como a gente já tinha falado, questão de filosofia do direito, mas é uma questão também que são questões que não são muitas, são só apenas 2. E sabe outra coisa que eu fazia? Eu tinha um cronograma, né? Só que eu adaptei ele a mim. Eu tinha essa facilidade por quê? Porque eu acho que é muito importante a gente adaptar na nossa realidade também. Então, o cronograma, ele me ajudou. Porque assim eu já reduzi uma dificuldade, talvez, uma ansiedade, muita matéria. O que eu vou estudar hoje? Exatamente. Né? O cronograma ele me ajudou exatamente nisso. Por mais que eu tinha ele, eu adaptei ele exclusivamente para mim. Mas eu reduzi assim, muita ansiedade, porque quando eu pensei em estudar para a UAB, eu fiquei, mas e agora? Eu vou estudar o que hoje? Direito civil? Vou estudar tudo de uma vez? Aí depois eu vou para outra matéria? Eu não sabia o que fazer. Mas aí eu fiz essa adaptação, consegui estudar e hoje estamos aqui. Um ponto importante que eu destaco também é as provas, né? E aí eu encaixo, tem uma semana, aqueles alunos que fazem a mentoria com a gente dentro dos 3 meses, tem uma semana que fica assim, ó, prova dia sim, dia não. Porque o objetivo é que os alunos possam fazer 10 provas como simulados dentro da mentoria. Então, ao final de cada missão, sempre tem uma prova, são 8 missões, então só ali são 8 simulados já. E aí tem essa semana, e aí por que o objetivo é que eles façam 10? Né? Embora a gente disponibilize muito mais, né? Se não me engano, são 16 simulados. Mas eu já sei que nem todas as metas são possíveis de ser cumpridas. Então eu falo assim, caramba, são 16, se o aluno fizer metade, ele fez 8 simulados, ele vai conseguir ir bem na prova. Porque o objetivo é esse.
Né? São 80 questões. Vamos dar para 50? Deu zebra. Errou 20%, tá aprovado. Das 50, acertou 40. E deu zebra. Errou mais de 20%. 35. Você tem as 30 questões para que você acerte pelo menos 5 das 30 questões e chegue aos 40 pontos. Sim, e é essencial, até mesmo o bom dessa meta, mas que o aluno faça pelo menos metade dela, é porque quando a gente começa a colocar uma cobrança menor, não é uma cobrança de, não vou estudar, mas abaixa a ansiedade também. Quando a gente coloca assim, é aquela questão, é melhor feito do que perfeito. Perfeito é ótimo, mas se tiver feito... O pior ainda seria se não tiver feito. E é essencial a questão de simulados. Eu fazia provas, né? Provas mesmo. Eu pegava assim uma prova ali, sei lá, o exame 36. Respondia ela, depois chegava no final. Eu olhava, errei muito dessa matéria aqui, preciso melhorar. Errei muito essa questão aqui, preciso melhorar. Preciso ver aonde eu estou errando. Porque não basta você decorar a questão. A gente tem que saber aonde está o erro. Isso, e o direito e a prova do AB, igual você destacou a importância da lei seca, porque tudo está objetivado. Tal questão, vai lá no artigo tal da lei, tá lá, né? Onde que está isso aí no código? Você vai conseguir justificar. E o bacana dessa questão da ambientação, né? Igual os alunos, quando eles vão fazer simulados, tem uma orientação minha lá para que eles escolham o local, desliga o celular, fazer como se fosse uma prova mesmo, né? Um ponto, indo já para a prática, né, me recordei agora, um colega de faculdade, já há alguns anos, já formado, já pegou a AB, e ele falou, poxa, Alexandre, eu queria atuar no direito penal. Falei, caramba, já tem alguns anos já. E aí ele falou, rapaz, eu nunca peguei uma ação minha mesmo, fiz uma audiência de penal. Eu falei, é mesmo? Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, rapaz, você tem ido muito a Papuda, às penitenciárias? Ele falou, não. Mas onde é que estão as ações penais? Né? Então, o pessoal fala muito, né? E um dia eu ouvi um conselho que foi muito válido, né? Falou, Alexandre, olha, uma área muito rentável da advocacia, o pessoal comenta, mas é o advogado de porta de cadeia. Porque o advogado de porta de cadeia, ele está no local que estão as ações. E muito válido, eu tenho um outro amigo, né, um advogado aí muito conhecido também, né, não vou dar os royalties para ele, né? Agora não, depois... E ele destaca, ele falou, não, Alexandre, realmente a gente tem que estar, né, no local, porque é uma família, às vezes a família está ali, não sabe fazer um pedido de uma remissão de pena. Né? Quantos presidiários hoje que muitas vezes já cumpriram as suas penas e ainda estão no cárcere, né? Então, porque não sabe o que tem que ser feito, né? Isso. Não tem um auxílio. Amanda, então com o objetivo aí de a gente buscar esse pessoal, vir para o grupo dos aprovados, vir para o nosso lado da advocacia, dê uma dica aí, pessoal, né, para a gente finalizar esse bloco, dê uma dica aí que você acha que seja muito importante para aqueles que estão se preparando para a prova da AB. A minha dica é constância, porque é igual eu falei antes, é melhor estudar todos os dias, um pouco todos os dias, do que tudo um dia só. Porque aí chega no outro dia, você já está cansado, você nem quer mais. Então, é a constância que nos leva ao sucesso. E tenta fazer o máximo para diminuir a ansiedade. Porque a ansiedade é normal, nós somos seres humanos, todos vamos sentir ansiedade. Mas tem formas da gente reduzir ela. E se cobrar menos... se pressionar menos, e quando a gente organiza a nossa rotina, a gente consegue reduzir um pouco essa nossa ansiedade. Você falou da constância. Um dia, né, recebi um aluno, né, hoje, graças a Deus, está aprovado já, pegou a carteirinha do AB, já advogado, já voando aí. E ele falou assim, poxa, Alexandre, professor, eu estou estudando muito, mas estou com dificuldade. E eu sempre falo pro pessoal, né? Mentiroso não mente para mentiroso, né? Aí eu falei, estou estudando um bocado. Tem dia que eu estudo 15 horas. Eu falei, 15 horas? Ele, Alexandre, às vezes eu estudo 15 horas só de manhã. Falei, 15 horas só de manhã, diretoria? Tem alguma coisa errada. Eu falei, só não. De manhã. Porque o nosso projeto ele é focado para que os nossos mentorados eles possam, né, ter ali uma média de 2 horas, 2 horas e meia todos os dias. E tenha essa constância. Opa, não conseguiu num dia, coloca meia hora a mais, igual você comentou. Né? Adapta ali no outro dia.
tem um passeio ali com a família, não tem como deixar de ir, porque a gente tem uma vida, igual eu falei, somos seres humanos. Então, o importante é a constância. Ah, não deu para estudar hoje? Tá tudo bem. O importante é manter a constância e não parar. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. E é essencial para a aprovação, sem dúvidas. Eu acho que chega uma hora que a gente gosta de estudar. Pelo menos eu comecei a ter esse hábito. Eu lembro que quando passou... Não, mas acho que gostar não. Gosta. Mas se habitua. Acostuma. Gostar. A gente gosta de estudar ali uma matéria daqui do nosso processo, que a gente sabe que vai ter um honorário no final. A gente estuda a que a gente mais gosta, entendeu? Foca nela. Amanda, então é isso, Amanda. Queria agradecer a todos aí, pessoal da diretoria, e que possamos todos aí, Amanda, ter um DNA de leões, né? Sim, com certeza. E vamos... Os próximos aprovados serão vocês, ó, com essa carteirinha aí, a vermelhinha tão sonhada, né? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço a todos. Aqueles que não conhecem ainda o projeto OAB.40, né? Convido todos vocês a conhecerem, né? Indica para o amigo, né? Indica para o inimigo também, né? O importante é que você indique para que possamos estar juntos aí nesse processo de transformação de vidas. Porque quando o nosso aluno, o nosso candidato, ele é aprovado e ele vem para o lado dos advogados, né, até mesmo aqueles que pretendem ir para uma carreira pública, que exige ali a prática advocatícia, né, que exige ali essa questão da comprovação da experiência, né, para alguns cargos públicos hoje, que é necessário. E a mentoria OAB.40, ela faz com que o aluno atinja o ponto 40 na prova da OAB. Vamos juntos, até o topo, um forte abraço a todos.